Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo do Setup JJ. Hoje iremos fazer estudos em Petrobras, em Vale, em Cogna Educação e em Oi Telecomunicações no Setup JJ. Essas são nossas redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Não sou analista de valores e nem compartilho, comercializo análises, né? Na verdade, tratam-se apenas das minhas perspectivas pessoais que eu compartilho aqui de forma totalmente gratuita. Essa é a tela do Setup JJ, no qual nós procuramos sempre interpretar o como, o quando, o onde e o porquê dos movimentos de mercado, com o objetivo de obter o maior resultado com a maior eficiência possível de ganhos. O slogan do nosso setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela analítica de nosso setup, né? Todos sabem que eu chamo ele carinhosamente de relógio suíço, pelo fato de trabalhar com os indicadores dele como se fossem engrenagens desse relógio suíço, no sentido de dar a melhor hora possível, né? O timing, a melhor hora de entrada, de saída, de não operar. Nós temos aqui mais de 130 vídeos já na série do Setup JJ. Vídeos esses que temos vídeos específicos falando sobre cada indicador, ou seja, sobre cada engrenagem do nosso relógio suíço, tá? Explicando o porquê eles estão no nosso setup, o porquê das calibragens, a origem de cada indicador, de como foi desenvolvido, da aplicação dele de forma individual e de forma em conjunto, formando esse nosso relógio suíço, tá? E eu preciso lembrar aqui que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, é o ser humano, né? Por isso que a gente trabalha muito com disciplina, né? A gente lembra sempre aqui, temos vídeos específicos sobre disciplina, e em todos os nossos vídeos de análise a gente sempre está comentando a importância da disciplina, né? E a gente traz aqui um conceito do tripé da disciplina técnica, da disciplina física e da disciplina emocional. Vamos lá, para estudos em Petrobras, em Vale, em Cogna, em Oi, no Setup JJ. Essa é a tela do Setup JJ, me perdoe, essa é a tela da dinâmica do Fibonacci. Eu tenho deixado em todos os vídeos aqui essa tela para quem quiser tirar um print, né? A dinâmica do Fibonacci nada mais é do que os prováveis caminhos que o preço percorre, né? Cumprindo essa dinâmica, né? Sendo que temos várias regiões que dão determinados sinais, né? Como a região entre o 23 e 76, a região de batalha, né? Que é o filé mignon, o 76-111 ou 111-76, que é a região do 111 do violino, né? Do falso rompimento, e por aí vai. Vamos lá para estudos em PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Petrobras, né? No qual nós temos aqui a visão de tudo o que aconteceu com o ativo nos últimos 20 anos mais ou menos, ou seja, de 2004 para agora, 2023, né? Já falamos que ele mostra aqui o que aconteceu na crise do subprime, né? Na crise do PT, né? Na cassação da Dilma, na crise da pandemia, tá? Na crise pós-segundo turno do ano passado, porque eu já vejo como um marco histórico isso. O topo histórico de Petrobras, né, que bateu justamente no 111 desse Fibonacci azul, né? Aqui na região dos R$ 33,94, né? É o topo histórico de Petrobras. A ação deu uma devolvida e atualmente está aqui nesse ponto, né, dos R$ 26,69, tá bom? Vemos aqui que o ativo voltou a ganhar um movimento de alta, né? Nós vemos aqui a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também apontada para cima, MACD 18 aberto para cima, né, e crescente, tá vendo?
A banda de Bollinger, olha, voltou a abrir, dando volatilidade de alta aqui para esse movimento. Porém, temos isso aqui que temos observado há muito tempo, né? Essa divergência entre o preço e o volume, ó. Tá vendo? Volume caindo, preço subindo. JJ Index fez sinal de regressão à média aqui. Agora continua comprado, né, com o PVT aqui já virando para cima novamente, tá vendo? Acima da média de 50, né? E o CCI 50, ó, que ameaçou a venda, deu uma segurada aqui acima da linha do 100, tá bom? Temos níveis de Fibonacci aqui, né? Nessa convergência de fibos aqui, ó, do 76 do fibo azul e o 111 do fibo amarelo, né? Vamos ver se tá ganhando força de alta novamente, né? Vamos ver para onde vamos aí. Indo para o gráfico semanal de Petrobras, né? Opa, figura errada. Aqui, ó, gráfico semanal de Petrobras, nós vemos uma linha de tendência de alta aqui, ó, que continua. E essa outra linha de tendência de alta que nós observamos já há vários tempos, né? Ela chegou a ser rompida aqui, ó, duas vezes, porém voltou para cima, ó, né? A gente está vendo aqui. Repetimos aqui novamente essa região desses dois fibos, né? Do 76 e do 111. O preço já rompeu aqui, deixou um pavio, ó. No caso aqui do gráfico semanal, a gente vê ainda as bandas de Bollinger fechando, né? Média móvel exponencial de 200, a duzentona virada para cima. A de 9,27 viradas também para cima. A gente vê que o MACD, que era vendedor, começa a abrir para comprador, né? Temos essa linha de resistência aqui, né? Temos essa linha de resistência, tá? E aqui é formado uma linha de tendência de alta, tá vendo? Uma cunha, né? Uma cunha, tá vendo? E aqui, claro, se a gente puxar daqui, a gente tem um triângulo, né? Tá bom? Volume aqui também caindo, né? Tá vendo, ó? JJ Index não virou compra ainda, tá bom? Tá segurando aqui o PVT na média móvel de 50 e o CCI 50 tá comprado, né? Indo para o gráfico diário de Petrobras, nós vemos aqui o topo histórico, tá bom, ó? Tá? No 111 daquele fibo que falamos, né, do fibo azul, tá vendo? Esse topo histórico foi feito justamente aqui, como falado já várias vezes, pré-segundo turno, né, das eleições do ano passado, e logo após o resultado tivemos até gap down, ó, tá vendo? Que está aberto ainda, tá vendo? Temos as linhas de tendência de alta mais longas passando aqui, ó. Essa aqui não foi rompida, e essa aqui que foi rompida duas vezes, como falamos, né? Que formou essa linha de tendência de alta aqui, ó. E o preço voltou aqui fazendo uma regressão à média agora nesse momento, tá vendo? Temos aqui como falado, ó, essa neckline, tá vendo? Né? Linha de pescoço, neckline, né? Média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a de 9,27 também, MACD comprador e crescente. Como falado, ó, o preço fez uma regressão à média, o CCI 50 voltou aqui colando na linha do 100, tá vendo? E o JJ Index, né, com o PVT voltou aqui mais para perto da média de 50, continua comprador, tá? Temos queda de volume? Temos, né? Porém aqui, ó, ele se manteve, né? Temos essa linha de tendência de alta e essa aqui também, tá bom? Como falado, o preço chegou a um ponto, vamos ver se ele rompe, né? Esse topo anterior aqui para ir embora, tá? Nessa semana, como falado, nesse mês, né? O mês de abril é um mês de alta para a Petrobras, tá? De recuperação, né? No gráfico de 60 minutos, ó, a gente observa aqui com mais claramente, né, esse movimento de alta aqui desse último período, né, principalmente do final de março para esse mês de abril, ó, tá? É uma linha de tendência de alta, tem essa regressão à média no qual o preço rompeu aqui, ó, de volta a minha de 9 e tudo. A gente vê as bandas de Bollinger fechadas, tá? Perda de volatilidade
realmente do movimento de alta. Por enquanto é uma correção, né? A gente sempre fala que toda linha de tendência não é feita em linha reta, né? A gente tem impulsão, correção, ó, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Estamos aqui agora, por enquanto, dentro de uma correção, tá? Por enquanto, né? Sendo que rompemos sim aqui esse fundo anterior, ó, tá? Mas o preço voltou e voltou a cair ainda, né? Tá caindo, tá... Ó, temos um triângulo aqui formado, né? Tá? A gente vê aqui então a média móvel exponencial de 200 apontada para cima, a média de 9 para baixo é de 27 flat, né? MACD aqui está a decidir ainda, a definir. Vemos uma queda forte de volume, JJO Index ó, com PVT colado aqui na média de 50, não virou para venda, mas está colado, e CCI 50 virou para venda aqui atrás, ó, nessa regressão à média também que o JJ Index deu, e está aqui segurando na linha do 100. Vamos ver se esse ponto aqui segura. Para romper, a gente já falou que isso aqui é uma neckline, né? Esse ponto aqui no qual o preço está agora, ó, é uma neckline. A gente tem um topo anterior aqui para trás, né? Conforme mostrado nos gráficos de time frame mais longos, né? Vamos ver aí o que vem, tá? Porém, a linha de tendência é de alta, tá, meus amigos? Ó, linha de tendência de alta no semanal, sendo que o preço segurou aqui, né? E tá dando essa recuperação. Linha de tendência no diário, a gente vê inclusive o preço tanto no semanal, quanto no diário, quanto aqui também nos 60 minutos, acima da duzentona, né? E a duzentona tá virada para cima em todos os tempos gráficos. Aqui no gráfico diário a gente vê mais claramente essa neckline aqui a ser rompida ou não, né? Vamos ver se essa são linhas de tendência de alta, LTA, mas vamos ver se ela vai ser confirmada aqui nesse rompimento. Esse ponto de agora, pessoal, para quem não comprou, que é o meu caso, né? Eu não compro agora, né? Eu espero romper esse ponto aqui, que é um ponto importante, tá? Esse topo anterior, tá? Para quem está comprado é administrar lucros, né? Para não devolver tanto se cair, né? Se voltar a cair, ou esperar romper e seguir alegre aí, obtendo mais lucro aí em cima dessa alta aí, né? Só que é linha de tendência de alta, tá? Isso por enquanto não foi mudado, apesar do que tem acontecido aí com Petrobras, tá? A gente sabe que começa a vir questões maiores, né, de intervenção na política de preços da companhia, a qualidade de conselho e administração da empresa tem caído, né, tem sido nomeado pessoas mais do espectro político do que do espectro técnico, né, e tudo isso influi, claro, no resultado da companhia automaticamente no valor da ação, tá? É uma ação a ter muita atenção quem está operando, para quem está comprado aqui já não devolver muito de lucro se começar a cair, né? E quem está interessado em comprar ou em vender está de olho também, é um ótimo ativo, a gente sabe disso, a gente sabe do histórico, porém esse período agora inspira muita atenção, muita concentração, muita disciplina como tem que ser, né? Vamos lá para estudos em Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Todos sabem que Vale é a maior mineradora do mundo, né? E que está muito influenciada a variação do minério de ferro, principalmente o minério de ferro negociado no porto de Dalian, na China, né? Esse é o gráfico mensal de Vale, tá? Nós lembramos desse topo triplo aqui, né, que foi feito, onde é o topo histórico de Vale, tá? A R$ 96,18, tá? O valor da ação está aqui agora, nesse ponto aqui, em R$ 74,66. A gente vê que o ativo vem devolvido bem, está aqui nesse ponto de convergência de fibos, né? Esses 2,76 aqui, tanto do azul quanto do amarelo. Rompeu esse 76 aqui, iniciando esse filé mignon, ó, alvo aqui embaixo, né? Nesse 23, tá bom? E continua caindo, tá? Médias móveis, ó,
de 200 apontada para cima ainda, média de 9,27 para baixo com MACD comprador minguante, né? Tá caindo a força compradora aqui, né? Nós temos essa linha de tendência de alta aqui que ainda não foi rompida, tá? Mas vemos o preço vindo para cá, caindo cada vez mais. Com o volume também caindo fortemente, já está inclusive abaixo da média de 20, né? JJ Index, ó, com PVT virado para baixo, ele tá comprador, porém minguante, tá vendo? E o C6 50 já deu venda, né? Tá vendido aqui, tá bom? Indo para o gráfico semanal, tá? Indo gráfico semanal de Vale, a gente vê aqui o topo triplo, né? Vemos o topo triplo aqui, onde é o topo histórico de Vale, né? O preço caindo, né? Vemos que as bandas de Bollinger fecharam. A média móvel exponencial de 200 ainda para cima, mas a de 9,27 já para baixo, ó. MACD 18 abrindo aqui vendido, tá vendo? E crescente, ó. Justamente nesse ponto aqui dessa convergência desses fibos, né? Como falado lá no gráfico mensal, essa convergência de 76 do Fibonacci, né? Volume caindo, tá vendo? Né? JJ Index ainda comprado, ó, e com o PVT flat aqui, CCI vendido, ó, tá bom? Alvo, como falado, né? Esse filé mignon aqui, ou seja, 76,23 aqui desse fibo verde, tá bom? Indo para o gráfico diário de Vale, né? Nós vemos aqui o terceiro topo, né? Daquele topo triplo, é o topo histórico, né? Nos R$94 aqui. Vemos uma linha de tendência de queda já bem formada aqui. Os níveis de Fibonacci de 76 aqui, daquela convergência. O filé mignon, né? Falado aqui, ó. A linha de tendência bem longa passada aqui, ó, de alta. Tá bem aqui abaixo, né? Vemos que o preço cada vez rompe mais. Rompeu a duzentona, tá vendo, ó? E a duzentona tá flat. As médias de 9,27 estão apontadas para baixo, MACD vendedor e crescente. Bandas de Bollinger abertas aqui para baixo. O volume também caiu e está vendedor, tá vendo? JJ Index vendedor e quase sobrevendido. C6 50 também vendedor, quase aqui na linha do menos 200, ó. A linha do menos 200 está passando bem aqui abaixo, né? Temos gaps para tudo que é lado aqui, tá? De Vale. Como falado, Vale se tornou ativo de gaps, né? Indo para o gráfico... Opa! Indo para o... Espera aí que tá... O computador deu um negócio. Pronto. Indo para o gráfico de 60 minutos de Vale, a gente vê aqui claramente uma linha de tendência de queda. Como falado, né? Muitos gaps aqui, né? No ativo, tá? Bem, o preço tem margeado aqui a duzentona por baixo, tá vendo? A média móvel exponencial de 200 está apontada para baixo. A de 9,27 também apontadas para baixo. MACD 18, ó, vendedor e crescente. Bandas de Bollinger, tá vendo? Abertas para baixo também, né? Tivemos uma queda de volume, essa regressão à média, né? Depois desse gap deixado aqui. Como falado, os níveis de Fibonacci em 76, ó, tá vendo? O preço rompendo cada vez mais para baixo. JJ Index vendedor e crescente, tá vendo, ó, né? E C6 50 também vendido, ó, já indo para menos 200 aqui, que é o sobrevendido, né? Tá? Então, o contexto do ativo de Vale, a gente sabe, como falado, que é um ativo muito sensível à variação do minério de ferro no mercado internacional, e o minério de ferro tem caído, tá? Principalmente de Dalian. Como falado, eu tenho deixado sempre de manhã lá a cotação, né? O fechamento do mercado de Dalian do dia, e tem caído basicamente praticamente todos os dias, tá? O preço já rompeu ali no gráfico diário, né? Já rompeu a duzentona para baixo.
No gráfico de 60 a gente vê que está sempre abaixo da média de 200. E no gráfico semanal a gente vê que já rompeu a média de 9,27, fez o duplo rompimento, né? Então temos uma linha de tendência de queda em Vale, tá? Vamos para estudos em COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna SA, Cogna Educação, né? No setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Cogna, né? Nós já falamos que Cogna fez o IPO dela aqui em 2007, né? Mais ou menos nessa região aqui, dos 4 e alguma coisa. Começou caindo, fez essa recuperação. O topo histórico dela está aqui, né? Tá? Nesse 127 aqui do Fibonacci, por volta de R$ 21,41. E o valor atual da ação de Cogna é esse, né? R$ 1,93, tá bom? Como falado várias vezes, um ativo nesse valor aqui, qualquer centavo de alta ou de baixa é 1%, é 2%, tá? Então, é um ativo que costumeiramente eu costumo não operar. Eu tenho trazido ele mais aqui por conta do interesse das pessoas por ele, tá? Vemos aqui então as médias móveis de 9,27 ainda apontadas para baixo, MACD vendedor, né? As bandas de Bollinger voltaram a fechar, né? Temos uma queda de volume forte aqui, JJ Index vendido, porém com PVT virou para cima novamente, ou seja, essa força vendedora está minguante. E no CCI já há um bom tempo a linha do CCI fica aqui, né? Meio que colada aqui na linha do menos 100, tá? Indo para o gráfico semanal de Cogna, a gente vê aqui essa linha de tendência de queda, né? Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também virada para baixo, aqui na região do 111, né, desse Fibo aqui da pandemia, né, do Fibo roxo, tá? A gente vê aqui claramente há muito tempo que o preço briga aqui nessa região, tá? Não vou chamar de consolidação, mas ao mesmo tempo é uma consolidação. Eu falo de não consolidação pelo fato de que cada centavo aqui, pessoal, já é 1%, 2%, né? Mas a gente sabe que o volume aqui caiu muito do ativo, das negociações, tá? JJ Index vendedor, tá vendo? E CCI também vendedor colado aqui na linha do menos 100. Indo para o gráfico diário de Cogna, né? Gráfico diário de Cogna, a gente vê, como falado, o preço aqui nessa região do menos do 111, né, desse Fibonacci da pandemia. Aqui o preço continua na linha de tendência de queda, tá vendo? Ele deu uma recuperadinha aqui e tal, fez. Como falado, cada movimento de centavos aqui é um percentual considerável, né? Então vemos a média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, a de 9,27 também apontada para baixo. MACD vendedor começa a abrir novamente a força vendedora aqui, né? E as bandas de Bollinger por enquanto ainda fechadas. JJ Index vendedor, tá vendo? O volume deu uma queda forte aqui, CCI 50 com a linha dele colada aqui novamente no menos 100, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Cogna, a gente vê uma linha de tendência de queda aqui, né, no qual foi feita, né, as pás de ventilador aqui e tudo, né? Aqui temos um triângulo formado, tá vendo? As bandas de Bollinger estão fechadas, né, estão flat. Média móvel de 200 apontada para baixo, a de 27 também e a de 9 flat, tá vendo? MACD vendedor, porém minguante, ó, segurando justamente nesse ponto aqui, ó, do 111 desse Fibonacci em branco, né? Sendo que temos o 111 também do roxo, que a gente está aqui na região dele, tá? O volume a gente vê que é muito pequeno, muito diminuto, JJ Index vendedor, ó, com o PVT meio colado aqui quase na média de 50, e o CCI 50 ameaça virar para compra aqui, tá vendo?
né, nessa regressão à média que foi feita aqui, ó, tá vendo? Né? Porém, linha de tendência de queda ainda, apesar do triângulo, tá? Formado. A gente tem esse topo anterior aqui a ser rompido para que vire uma linha de tendência de alta, no caso aqui dos 60 minutos, tá? Então, olhando o contexto do ativo aqui no Triple Screen, a gente tem uma linha de tendência de queda muito clara aqui no semanal, no diário também. E nos 60 minutos, uma LTB sim, porém com a formação desse triângulo aqui para ver o que vai definir, né? Sendo que estamos abaixo aqui da média de 200, né? Abaixo da duzentona, tá? A força maior aqui, claro que é vendedora, até por conta dos gráficos mais longos, né? Do gráfico semanal e do gráfico diário, tá? Vamos para estudos de Oi BR3, ações ordinárias nominativas de Oi Telecomunicações no setup JJ. Esse é o gráfico mensal de Oi, né? Oi abriu capital aqui, né? Por volta de 2012, né? Onde é o topo histórico dele. Imagine quem comprou aqui esse IPO, né? Comprou a R$900, não, a 90, a 914,38 a ação. O valor de uma ação de Oi agora, meus amigos, é R$1,08, tá? Bem, vamos lá. Não preciso dizer da linha de tendência de queda avassaladora, né? E aqui, essa consolidação aqui, que é uma comparação, né? Não é uma comparação, não é um percentual aqui. Nada mais é essa linha de queda, essa consolidação, nada mais é do que algo proporcional a essa queda gigantesca, tá? O ativo teve momentos de recuperação e tudo, mas jamais, tá? Demonstrou alguma forma de recuperação dessa queda gigantesca, tá? Jamais, né? JJ Index vendedor, né? E C650 também vendedor, quase lá na sobrevenda, na menos 200, né? Indo para o gráfico semanal de Oi BR, né? Gráfico semanal de Oi, a gente vê a linha de tendência de queda aqui, tá? O ativo teve momentos de recuperação, como falado, né? Um deles aconteceu aqui em 2021, tá? Que o ativo chegou a bater aqui nos R$26, tá? Chegou a bater aqui nos R$26, né? E voltou aqui para R$1,08. A gente tem que lembrar, e eu vou deixar aqui por escrito, que o IBR está novamente em recuperação judicial, tá? Ou seja, recuperação judicial é o que antigamente a gente chamava de concordata, né? É quando a empresa observa que ela se tornou insolvente, né? Que ela não consegue pagar as contas dela. Então, é um instrumento jurídico, né, do direito comercial brasileiro, em que as pessoas jurídicas entram pedindo essa recuperação judicial para que não cheguem à falência, né, que é o fechamento da empresa, tá? Oi entrou em uma recuperação judicial agora no passado recente, no qual durou 6, 7 anos essa recuperação judicial. Tinha saído da recuperação judicial no ano passado, por agora, tá? E agora voltou novamente por conta de não conseguir pagar suas contas, né? E quando entra assim, há uma renegociação entre os credores e tudo. Acaba que os credores têm que abrir mão de uma série de valores, né, para receber pelo menos um pedaço, tá bom? Essa é a situação de OIBR, não é boa, né? A gente vê que esse fundo anterior aqui foi rompido, ó, nesse 111, né? E o ativo foi embora para mais para baixo, tá? O volume chegou a dar essas crescidas aqui que eu não entendo muito porquê. Não tenho acompanhado tanto o ativo. Como eu falei, ativos quando chegam a um ponto desses, dificilmente eu opero eles, tá?
O IBR está fora do IBOV, né? Deixa eu escrever aqui também, porque isso é importante, tá? A gente tem um índice que é o índice principal brasileiro que chama Ibovespa ou IBOV, né? O IBR3 está fora do IBOV, tá? O que isso acarreta? Dentro da legislação brasileira, o sistema, né, de fundos de investimento e tudo estão proibidos de operar o IBR porque ele está fora do IBOV, né? Tá? Então, automaticamente, o volume de um ativo desses cai muito, né? O IBR continua com as suas ações negociadas na B3, tá? Está fora do IBOV, está fora da elite, vamos dizer assim, em tese, do mercado financeiro brasileiro, tá bom? Indo para o gráfico diário de OIBR, vemos também claramente a linha de tendência de queda, né? Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, de 9,27 também. MACD aqui está flat, né? Tá vendedor flat, banda de Bollinger fechando, ó. Isso quer dizer que esse movimento de queda aqui está perdendo força, tá? A gente vê aqui que o preço andou de lado aqui fortemente, né? Uma queda de volume também muito forte. JJ Index que estava comprado, está com o PVT colado aqui na média de 50. E o C650 que chegou a dar uma compra aqui, ó, está segurando aqui flat, né? Mais para a região aqui da linha do 100. Deve estar mais ou menos aqui na linha de 80, tá bom? Né? Linha de tendência de queda aqui no diário também, meus amigos. E no gráfico de 60 minutos, a gente vê claramente aqui o mercado numa consolidação, né? Como eu mostrei ali no gráfico diário, aqui nos 60 minutos, a gente vê mais claramente isso. Média móvel exponencial de 200 apontada para baixo, de 9,27 também. Olha aqui também a banda de Bollinger fechando, né? JJ Index está aqui com o PVT colado na média de 50. C650 ameaça uma compra aqui, mas ainda não virou, tá? Não convenceu, né? Nós vemos aqui, pessoal, não sei nem o que dizer, porque na verdade aqui um ativo que sai de 1,8 para 1,20, ele está subindo mais de 10% aqui, né? Em torno de 10%. Então qualquer movimento aqui, qualquer centavo aqui é 1%, né? Porém, a gente vê que o preço margeia aqui a duzentona por baixo, ó. Ele testou duas vezes aqui, inclusive isso aqui é um topo duplo, né? Tá vendo, ó? É uma figura de topo duplo, né? E que inclusive rompeu o fundo anterior, ó, para baixo, tá vendo? Agora está segurando aqui, né? É isso, né? Linha de tendência de queda aqui também, apesar dessa segurada, né? Então aqui olhando o contexto do ativo de OI, né? O IBR, a gente vê linha de tendência de queda no semanal, linha de tendência de queda no diário e linha de tendência de queda com essa consolidação aqui, né? No 60 minutos, tá bom, meus amigos? É um ativo, como eu falei, que está em recuperação judicial. Há muitos anos já ele está nessa situação muito difícil, tá? Recupera um pouquinho, mas não sai dessa situação complicada, tá? Acho complicado mesmo, tudo, né? Linha de tendência de queda, tá bom? Para finalizar. Vamos então para os gráficos comparativos, né? Olhando o gráfico comparativo aqui de 15 minutos, a gente faz uma comparação desses ativos de hoje, mais ou menos dos últimos 10 dias, tá? Aqui é a linha zero da nossa comparação, né? Quem está acima subiu nesse período, quem está abaixo caiu. Então, nas maiores altas a gente vê Petrobras, né? Com uma alta de 6,67%, Cogna com uma alta de 5,46%, o IBR com uma alta de 1,89%, o dólar que subiu, né, está com uma alta acumulada de 0,61%, e o IBOV que está com uma alta de 0,13%
nesse período, né? A maior queda do período é Vale, com 7,59% de queda. O petróleo aqui, né, que o Brent, que é o K-Oil, né, e o K-Oil com 4,52% de queda. E o WTI, que é o S-Oil, com 4,10% de queda. E o minério de ferro, que caiu 2,22% nesse período agora, tá bom? Indo para o gráfico comparativo de 60 minutos, né? A gente compara aqui mais ou menos os últimos 30 dias, tá? Aqui está a linha zero do comparativo, né? Ou seja, quem está para cima está subindo, quem está para baixo está caindo, tá? A maior alta aqui do período também é Petrobras, né? Como falado, Petrobras começou uma recuperação e a gente vê mais ou menos a partir daqui, ó, né? Do dia 11 desse mês, tá? A alta acumulada nesse período de Petrobras está em 5,37%. O WTI, né, o petróleo, com uma alta de 1,46%. E quem está abaixo, que está caindo, é Ibov com 0,15% de queda. O Brent, né, com uma queda de 1,48%. O dólar com uma queda de 2,32%. Minério de ferro com uma queda de 8,27%. Vale, uma queda de 11,01%. Cogna, uma queda de 12,27%. E a maior queda do período é Oi, né, com uma queda de 27,30%, tá? Indo para o gráfico comparativo diário, né, no qual a gente compara aqui percentualmente mais ou menos os últimos 12 meses, tá? A linha zero do gráfico está aqui, então quem está acima está subindo, quem está abaixo está caindo, tá? Maior alta também é Petrobras aqui, né, com uma alta acumulada de 17,42%, seguida do dólar com uma alta de 3,57%, e Vale já está caindo, né? Vale está aqui com a linha dele já abaixo, tá? Vale, a queda dela é uma queda de 0,96%, tá? E o Ibov com uma queda de 3,80%, tá? Minério de ferro, uma queda de 11%. Cogna, caindo 26,62%. Brent, uma queda de 28%. O WTI, né, Western Texas Intermediate, né, que é o petróleo mais negociado ali no mercado norte-americano, né, dos Estados Unidos, uma queda de 30%. E a maior queda do período, Oi, né, OIBR3, uma queda de 83,88%, tá? Oi, a gente vê que só teve alta aqui nesse comecinho aqui, né? Depois só queda, né? Indo para o gráfico comparativo aqui semanal, tá? No qual a gente compara os últimos 4 anos, a gente tem a nossa neckline aqui, ó, tá? Então quem está acima está subindo, quem está abaixo está caindo. Vamos começar com as quedas de Cogna, né? Que é uma queda de 81,61%. E a maior queda de todos aqui é o IBR com 92,50%, tá? Maior alta também é Petrobras, tá? Com uma alta de 130%, seguido de Vale, que tem devolvido bem, né? Com uma alta de 98,96%. Minério de ferro, que também está devolvendo a alta dele, mas está com uma alta acumulada de 83%. O WTI com uma alta de 53%. O Brent com uma alta de 37%. Petróleo alta de 30% nos últimos 4 anos. E o Ibov com uma alta de 16,61% nos últimos 4 anos, tá bom? Indo para o gráfico comparativo aqui mensal, né? No qual nós observamos aqui a variação percentual dos últimos 20 anos, mais ou menos. A grande alta do período é Vale, né, pessoal? É uma alta de 3.027,93%, 3.028%, né, de alta. E a alta dela é tão forte
que ela chega a ofuscar aqui o movimento dos outros ativos. Por isso, eu vou trazer mais outro gráfico aqui de comparativo mensal tirando o Vale, tá? Então, fora a Vale, que é a grande alta do período, no gráfico mensal aqui, né? Período esse que comporta mais ou menos os últimos 20 anos. Aqui está a linha zero, né? Então, quem está acima está subindo, quem está abaixo está caindo, né? Então, como queda, nós temos aqui Cogna, com uma queda de 59%, e OIBR, com uma queda de 99,88%, tá bom? De maiores altas aqui, nós temos Petrobras, né, nos últimos 20 anos, que é uma alta acumulada de 1.053%, seguido de Ibov, né, que é uma alta de 432% de alta, tá, meus amigos? O dólar subiu 190%, Brent subiu 135%, WTI 108% e o minério de ferro uma alta de 24% nesse período dos últimos 20 anos, tá bom? É isso aí de análise para hoje, são essas que nós trouxemos. Mesmo que a vida pareça difícil, há sempre algo que você pode fazer para ter sucesso nela. Stephen Hawking. É isso aí, meus amigos. Água fura pedra, né? Se te ocorrer de manhã de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento. Levanto-me para retomar a minha obra de homem. Marco Aurélio. Meditações. É isso aí, meus amigos. Eu sempre comento, né, que tudo da vida é resultado das nossas ações, né? E as nossas ações são feitas a partir de pensamentos, de uma série de coisas. A gente tem que se manter em alto nível, tá bom? Então, eu falo sempre, né, água fora pedra, né? E a consistência da nossa vida, né, a consistência positiva é feita em cima de uma disciplina inabalável, né? Talento sem imersão é como combustível sem motor. Queima descontroladamente, mas não realiza nada. Robert McKee, Storytelling. É isso aí, meus amigos, né? Imersão, vocês sabem que é uma das raízes que eu sempre comento aí no final dos nossos vídeos, né? É muito melhor uma pessoa não ter tanto talento, mas ter imersão na atividade dela, do que ela ser uma pessoa extremamente talentosa, mas que não tá nem aí, né? Água fura pedra, mais uma vez. Não há um caminho florido para o sucesso. Ele é fruto de muito trabalho e muitas noites sem dormir. Nathan C.J. Walker. É isso aí, meus amigos. Hoje, para vocês saberem que eu estou gravando o vídeo aqui, é dia 23 de abril de 2023, um domingo, né? Eu podia estar com a família, eu podia estar me divertindo, eu podia estar na praia, na piscina, no clube, no churrasco. Eu estou aqui gravando um vídeo fazendo estudo de mercado. Nada vem de graça, tá? Não tenho ilusões, né? Prefiro apostar 1 centavo para ganhar $1 do que apostar $1 para ganhar 1 centavo. Frase de um banqueiro. Aqui leva muito a gente para a nossa questão de administração de riscos, né? A nossa proporção que a gente sempre fala de no mínimo 3:1, né? Tá? Observem sempre isso, tá, meus amigos? Mercado não é jogo que a gente entra com R$ 1 para ganhar R$ 1, tá? Mercado é um trabalho, né, em cima de dados estatísticos, né, de probabilidade. E essa probabilidade sempre tem que estar a nosso favor, tá ok? Mais uma vez, por favor, cuidem de suas raízes, tá? Isso aqui que está aqui abaixo, ó, né, vai ser refletido aqui, ó, nos nossos frutos, tá? Então a gente precisa ter sim, tá? Muita disciplina, né? Muito boas raízes, tá? Com essas ótimas raízes a gente conquista sim
aqui, ó, né? A gente conquista sim aqui o sucesso consistente, tá? Água fura pedra, meus amigos. Água fura pedra, tá? Mas para isso é preciso sim ter imersão, ter muito estudo. Como eu falei, hoje é um domingo, eu estou aqui estudando, né? É preciso ter equilíbrio, né? É preciso ter muita disciplina. A gente fala do tripé da disciplina, né? Disciplina técnica, disciplina física, disciplina emocional. É preciso ter autocrítica, se olhar com realidade, né? Para melhorar onde é preciso melhorar e manter e melhorar também onde já está bom. É preciso acreditar, né? A gente só vai para onde a gente está olhando. É preciso ter humildade. É preciso ter perseverança. A água fura pedra. É preciso ser grato a quem nos ajuda, tá? É preciso ter paciência. É preciso desenvolver uma das habilidades que eu acho uma das mais importantes, se não a mais importante que a gente precisa desenvolver em todas as nossas vidas. A habilidade de fazer boas escolhas, tá? É preciso ter atitude vencedora. Vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente. Assim a gente conquista sim um sucesso consistente. Tá bom? Todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, não desistam. A água fura pedra. É possível. Para todos nós é possível, tá? E é possível porque a gente precisa manter a nossa vida em alto nível, tá? Assim a gente se mantém vivo no mercado, assim a gente se mantém ganhador no mercado, a gente se mantém vivo e ganhador consistente também na vida, tá? Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter passado não só visões de mercado, tá? As perspectivas, a forma de interpretar um gráfico, de ter ideia da direção do preço, né? E dos alvos possíveis, tá? Tudo o que a gente está falando aqui são probabilidades, não são certezas, tá? Porém, se vocês verem os vídeos passados e compararem um com os outros, vocês vão ver que em mais de 90% a gente acerta para onde o preço está indo. Se é compra, se é venda, né? A gente precisa desenvolver também a habilidade aqui da administração de lucros, porque a gente acerta para onde está indo, mas não quer dizer que a gente vai ficar sempre com aquela posição formada. A gente fala aqui muito do ponto de stop, né? Do ponto de zerar o ativo e deixar dinheiro no bolso, tá bom? E isso serve para a vida também, né? Então espero ter passado algo de valor mais uma vez aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Uma ótima semana. Mais uma vez, muito obrigado. Água fura pedra. Os